paz do Senhor, meu irmão, você que é professor de escola dominical ou que gosta de aprender a palavra de Deus, é bem-vindo à nossa 7ª aula da lição de escola dominical do terceiro trimestre de 2021. Se você ainda não adquiriu o livro que acompanha o material e onde você poderá encontrar importantes subsídios, você tem oportunidade de fazê-lo. É o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Você pode comprar em qualquer livraria evangélica ou no site da CPAD, ou ainda quem usa Kindle, poderá comprar nas plataformas digitais como Amazon e outras. Mas não deixe de comprar o livro, porque eu tenho certeza que você será muito abençoado e importantes lições estarão presentes a partir da leitura desse livro na sua vida. Que Deus lhe abençoe neste propósito de querer aprender mais sobre a palavra de Deus. A lição 7, então, vai falar sobre o ministério de Eliseu. Eliseu, embora Elias fosse o maior dos profetas tratados no livro dos reis, dada a abrangência do ministério dele, o zelo que ele tinha e também a maneira como ele desenvolve o seu ministério diante dos reis. Apesar disso, Eliseu faz mais milagres do que o profeta Elias, e nós poderíamos listar aqui também os vários milagres que o profeta Eliseu fez, por exemplo, o primeiro milagre é que ele dividiu o Rio Jordão em duas partes, exatamente da mesma maneira que Elias também fez. Ele sarou as águas de Jericó, para que o povo pudesse tomar água potável. 42 adolescentes foram despedaçados por duas ursas quando esses adolescentes riram da careca do profeta. Ele providenciou água para 3 reis e seus exércitos. Ele previu a vitória desses 3 reis. Ele aumentou o azeite da viúva e impediu que os seus filhos fossem vendidos como escravos. Ele profetizou que a sunamita teria um filho. Mais tarde ele ressuscitou o filho desta sunamita quando ele havia ficado doente e veio a morrer. Ele tirou a morte da panela quando um dos filhos dos profetas fez um cozido com ervas venenosas. Ele também curou Naamã de lepra. Ele multiplicou pães. Ele fez com que a lepra de Naamã viesse para o seu servo Geazi. Ele fez flutuar um machado. Ele cegou os homens do exército Ciro e depois devolveu-lhes a visão. Ele profetizou o fim do cerco Ciro da Síria. Ele predisse a morte do capitão do rei. Ele profetizou a morte de Ben-Hadad e o reinado de Azael. E depois de morto também, o profeta Eliseu ressuscitou um defunto quando jogaram um defunto dentro da cova onde ele estava sepultado. Quando o osso do defunto caiu sobre o profeta Eliseu, sobre os ossos do profeta Eliseu, esse defunto ressuscitou. Portanto, é um profeta que realizou muitos milagres, aproximadamente 20 ao todo, Mas não é só isso. Nós temos também a personalidade de Eliseu. É muito bela quando ele não quer ou ele rejeita a espetacularização do seu ministério, Por exemplo, quando ele não vai aceitar os presentes que Naamã queria lhe dar, e quando ele também não dá as honras que Naamã esperava que ele lhe desse. Ou seja, ele cura Naamã de maneira muito discreta, sem nem mesmo aparecer diante de Naamã. Mas isso nós vamos ver na nossa próxima lição de escola dominical. E nesta lição 7, onde nós vamos abordar sobre o ministério
de Eliseu, nós vamos ver sobre os 3 milagres, apenas 3 desses 20 milagres nós vamos ver. O primeiro deles, quando ele salva os 3 reis e os seus exércitos, depois quando ele aumenta o azeite da viúva, e depois quando ele tira a morte que havia na panela. Este episódio, então, em que ele salva os 3 reis, que é o primeiro tópico da nossa lição, este episódio acontece quando eles vão, tanto o rei de Israel, quanto também o rei de Judá e o rei de Moabe, ou de Edom, né, vão lutar contra Mesa, né, que era um rei inimigo deles, dos Moabitas. Então esses 3 reis se unem numa aliança política militar para enfrentar o rei de Edom. E quando eles estão no campo de batalha, prestes a enfrentar o seu inimigo, depois de 7 dias, eles percebem que não estão tendo água nem para si e nem para os cavalos, e eles precisavam de água. Então eles correm para o profeta Eliseu, e Eliseu então dá aquele prenúncio do milagre, né? Mas para que o milagre acontecesse, eles precisavam cavar covas, e os soldados então passaram a cavar muitas e muitas covas, e no dia seguinte, sem que houvesse chuva, começou a correr um rio, e este rio, então, ou este ribeiro, ele encheu todas aquelas covas de água, eles puderam dar água para os seus cavalos e também para si mesmo, e assim também Eliseu predisse a vitória sobre o rei inimigo. Aqueles 3 reis, então, venceram a batalha e conquistaram de volta aquele território que era de um deles. Mas quando esses reis pedem o auxílio de Eliseu, nós vemos que o rei Jorão, né, que era o rei de Israel, que era o reino do norte, ele desconfia de Deus, enquanto que Josafá é o rei que confia em Deus. Um deles desconfiava de Deus porque adorava ídolos, e portanto, como ele não conhecia o Deus de Israel, ele tinha dificuldades para conseguir confiar neste Deus, ele confiava mais nos seus ídolos, enquanto que o outro rei, ele conseguia confiar em Deus porque ele conhecia o Deus que ele adorava. E a resposta que Eliseu dá é justamente favorável a este rei Josafá, que conhecia a Deus, e por amor a Josafá é que então Eliseu dá este veredito, ou essa predição favorável à vitória de Israel. Josafá é o rei que, diante do aperto, ele pede ajuda de um profeta do Senhor. Enquanto o rei Joás está em desespero, porque não sabe o que fazer, e logicamente que os seus falsos ídolos não lhe ajudariam neste momento. Enquanto isso, Josafá é o rei então que confia em Deus, sabe que a resposta está em Deus, e por isso então ele vai atrás e manda chamar o profeta Eliseu, e ele lhe dá então um parecer favorável. Agora, aqui quando Eliseu vai dar o veredito e vai ouvir a voz de Deus para dar a resposta a estes reis, é muito interessante que Eliseu chama um músico para tocar um instrumento. Enquanto Eliseu está ouvindo aquela música, o texto bíblico diz que Eliseu entrou em êxtase, ou entrou em transe profético, e a partir desse momento, então, ele recebe a palavra do Senhor, e ele começa, então, a transmitir aquilo que ele recebe da parte de Deus. Notem que
Eliseu, aqui de novo, mostra a grandeza de caráter dele. Ele não forja uma resposta, ele não inventa, ele sabe que ele depende daquilo que o Espírito Santo disser ao seu coração. Por isso ele tem a humildade de assentar-se, pedir um músico, porque ele quer ouvir exatamente a voz de Deus e aquilo que o Senhor tem para lhe dizer. E ele só realmente profere aquilo que deve ser dito a partir do momento que ele tem certeza que ouviu a voz de Deus. Então aqui, novamente, podemos traçar um paralelo muito interessante com o pentecostalismo, com o dia de Pentecostes, quando os discípulos ali entram em êxtase sob profecia, sob a unção do Espírito Santo e passam a falar em outras línguas. Aqui Eliseu recebe o Espírito Santo a partir desse momento em que ele disponibiliza o seu coração a ouvir a voz do Espírito Santo. No tópico número 2 da nossa lição, o segundo milagre que nós estamos estudando nesta lição, dentre outros, claro, que Eliseu fez, é quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. E as viúvas em Israel, naquela época, a situação delas era muito deplorável, porque todo o sustento da casa, o sustento da família, era única e exclusivamente dependente do pai ou do homem da casa. Quando este homem da casa faltasse, também toda a família padeceria. E é justamente o caso desta mulher aqui. E para agravar ainda mais a situação dela, quando seu marido morre, ele deixa uma imensa dívida para ela pagar. E os credores desta dívida querem levar os seus filhos como escravos para que ela pudesse pagar esta dívida. Aqui se percebe que Eliseu, ele também tem uma grande sensibilidade para com a necessidade das pessoas. Ao mesmo tempo em que ele atende 3 reis e seus exércitos, ele também tem a humildade e a sensibilidade da parte do Espírito Santo de perceber a carência desta pobre viúva. Ele poderia, como um profeta de reis que era, de reis famosos, ele poderia simplesmente dar as costas ao pedido desta mulher viúva, porque supostamente ele poderia ter coisas mais importantes a tratar. Mas o homem de Deus, como Eliseu, é sensível à voz do Espírito Santo e é sensível à necessidade que as pessoas têm. E aqui, no caso, ele percebe com clareza a necessidade desta mulher e se dispõe a ajudá-la. E para que o milagre aconteça, ele então pede que a mulher vá nos vizinhos e peça vasilhas e baldes e potes, o quanto que ela encontrar, o máximo que ela encontrar. E percebam que o milagre é do tamanho do trabalho que essa mulher teve. Todos os potes, todos os vasilhames, todas as panelas, todas as bacias que ela conseguiu, ela encheu daquele milagre extraordinário da multiplicação do azeite a partir da palavra do Senhor sobre a vida do profeta Eliseu. Quando as vasilhas acabaram, cessou também de produzir aquele azeite que resolveu o problema dela, porque ela vendeu todo aquele azeite, pagou a sua dívida e ainda pôde viver por muitos anos daquele patrimônio que ela havia adquirido através do milagre que o profeta Eliseu operou na casa dela. Agora, uma coisa muito interessante a nós observarmos neste milagre que Eliseu faz é que Eliseu, além de mandar ela buscar as vasilhas e os vasos na casa dos vizinhos, Eliseu lhe dá ordem de que ela chame os seus filhos para dentro de casa e tranque a porta, e sob a confidencialidade, sob o secreto do seu lar, sobre a intimidade da sua família, é que o milagre acontece. Não é um milagre espetacular,
espetacularizado, não é um milagre que acontece à vista dos outros. Eliseu não queria humilhar aquela mulher, Eliseu não queria fazê-la passar nenhum vexame, por isso ele pede que ela feche a porta da sua casa e dentro deste lugar secreto, então, ela alcança este grande milagre da parte de Deus, que é a multiplicação daquele azeite. Isso nos dá uma lição também muito importante de que, mesmo que existam problemas em casa, mesmo que haja falta de alguma coisa, e haja também falta de um componente importante na família, que era o pai. Assim mesmo, aquela família é sagrada, ela é sacra diante de Deus. Por isso, esta família deveria entrar dentro de casa e fechar a porta, para que o milagre de Deus acontecesse no secreto, na intimidade, apenas para que eles desfrutassem da intimidade, daquela presença extraordinária de Deus presente naquele milagre. Portanto, isso nos mostra no livro de Eliseu a importância que a família tem. A importância da família estar reunida em torno do nome do Senhor e do milagre que Deus quer fazer dentro de casa. A importância que é esta família estar unida para que este milagre aconteça de maneira mais efetiva e de maneira que este milagre alcance proporções grandes. Para que a família também veja como Deus cuida dos seus filhos. Se aquele milagre tivesse sido feito talvez de porta aberta, com as crianças brincando lá fora na rua, eles nunca perceberiam a seriedade, a grandeza do milagre e a poderosa mão de Deus sobre aquela família. E isso nos quer ensinar, como já disse, que a família é algo muito importante para Deus. E Eliseu destaca isso de maneira muito especial neste milagre, e esta mulher obedece piamente aquilo que Eliseu lhe ordena. O terceiro milagre desta lição é a morte que havia na panela. Como é do conhecimento de todos, Eliseu era um pai espiritual de profetas, ou um professor de profetas, ou ainda um pai de profetas, né? Portanto, havia uma escola de profetas organizada ali naquela região. E como havia escassez de comida, um dos filhos dos profetas vai ao campo e ele toma pepinos e faz desses pepinos, ele faz um cozido, mas ele não sabia que eram pepinos venenosos, e portanto quando as primeiras pessoas experimentam aquilo, elas já percebem que a morte estava naquela panela. E Eliseu rapidamente toma providências e faz com que aquela morte que havia na panela seja aniquilada através de um milagre operado a partir da vida de Eliseu, e a partir disso, então, aquela vida volta ao alimento e os filhos dos profetas podem se alimentar e satisfazer a necessidade do seu corpo. Isso nos mostra de maneira muito clara que em toda a escola de profetas, em todo o ensino bíblico, em qualquer palavra, pregação, de quem quer que seja, por mais bem intencionada que a pessoa seja, muitas vezes podem aparecer alguma morte na panela, ou seja, algum ensino errôneo, algum ensino que venha a prejudicar aqueles que estão ouvindo aqueles ensinamentos. Aí entra a agilidade e o discernimento do homem de Deus, Eliseu, assim como eu e você podemos também fazê-lo, para corrigir aquela deficiência e transformar aquilo que seria motivo de morte, transformar aquilo em motivo de vida e de genuíno alimento espiritual àquelas pessoas que nos ouvem. Portanto, esses três milagres citados nesta lição mostram a presença de Deus na vida de Eliseu e a forma como ele conseguia discernir as situações à sua volta, e a forma muito sábia como
Eliseu resolvia as situações difíceis, aliando o milagre de Deus à necessidade de também fazer-se alguma coisa. Por exemplo, no primeiro milagre, que é a água para o exército, os soldados tiveram que cavar os poços para que a água entrasse. No segundo milagre, que é da mulher viúva, para que houvesse a multiplicação do azeite, ela teve que buscar as botijas na casa dos vizinhos. E no terceiro milagre, para que ele acontecesse, foi preciso colocar alguma outra erva dentro, ou a farinha dentro da panela, para que aquela farinha, então, ela pudesse ser motivo de cura. Isso mostra que, apesar de Deus agir milagrosamente na nossa vida, muitos dos milagres que acontecem precisam também da nossa cooperação e da nossa operatividade, ou seja, mostra que a nossa passividade pode atrapalhar o milagre de Deus. E mostra que Deus opera milagres quando nós estamos lutando, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos fazendo alguma coisa. É nesse andar, neste caminhar, nesta ortopraxia é que o milagre de Deus pode vir a acontecer. Que Deus lhe abençoe, tenha uma excelente escola dominical.